Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e eu estou aqui com dois grandes amigos, João Batista, Lucas Cassiano, e nós iremos recapitular a lição que fala sobre 5 fontes que influenciam a interpretação da Bíblia. Muitas denominações cristãs utilizam, às vezes, uma ou mais dessas fontes para combinar a sua teologia. Nós iremos conversar acerca da tradição, da experiência, da cultura, a razão e a própria Bíblia. E a questão que fica é, quais dessas fontes nós devemos utilizar como fonte autoritativa para formular nossa teologia e nossas doutrinas? Então, venha, estude conosco. Antes de nós iniciarmos o estudo, quero convidar você para juntos orarmos, ok? Feche seus olhos e oremos. Obrigado, querido Deus, pela alegria de estudarmos a Tua Palavra. Ilumina nossa mente e nos ensine o que é a Tua vontade. Eu te peço essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, inclusive nós também queremos incentivar você a cuidar da sua prevenção. Nós vamos fazer isso agora aqui também, passando o nosso álcool em gel. É quase uma cerimônia agora, né? Quase uma tradição nossa agora, né? Para você ver que ponto a gente chega, né? Com relação à saúde, importante demais. Era pra gente fazer isso o tempo todo. Bom, vamos então iniciar aqui o nosso estudo da lição. A parte de domingo vai falar sobre a tradição. O texto que é apontado aqui no nosso guia de estudos é Marcos capítulo 7. Eu vou ler aqui com você, se você quiser acompanhar em casa também. Nós vamos ler apenas o verso 2, o verso 5 e o verso 8. Diz assim: E vendo alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. O verso 5: Interpelaram-no os fariseus e os escribas, dizendo: Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E agora o verso 8 diz assim: Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Algumas coisas nos chamam a atenção aqui nesse texto. Na verdade, é importante a gente contextualizar, né? Jesus ele se encontra com os fariseus, ali, os escribas, os líderes religiosos. Eles queriam pegar a Cristo em algum ponto, eles não conseguem. Eles olham então para os discípulos e começam agora a criticá-los porque eles se ajuntaram à mesa sem lavar as mãos. É importante a gente deixar claro que o texto não trata essa questão da higienização, como nós fizemos aqui com o álcool. Não é uma questão de impureza, que eles estão Não é um com a mão ritual suja, como esse aqui, né? tá com a mão suja, eles estão transmitindo vírus. Essa não é a preocupação aqui. Eu acho que o foco aqui ele está voltado para um rito, uma cerimônia que era praticada assim, com relação à religião deles. Sim, você não precisa dizer nem o que você acha. Você tem a certeza de que Sim, era isso. claro. Né? No sentido do seguinte, fica claro porque no meio do texto ali, versos 6 e 7, Jesus chama eles de hipócritas. Vocês são hipócritas, porque vocês estão me louvando com os lábios, mas na verdade vocês não praticam o que vocês estão dizendo. Porque quando você entra no quesito que vai ser tratado ali, que é a questão do amor ao próximo, está completamente negligenciado. Porque qual é o motivo de lavar as mãos? Questão da contaminação. E a gente não está falando de uma contaminação de virose, nada disso, como você já disse na questão de saúde. A ideia que eles tinham qual é? Eu não posso passar perto, me aproximar de alguém que não é da mesma religião, da mesma nacionalidade, porque ele não tem uma separação entre religião e nacionalidade. Então, quando eles estavam nas praças e você passava perto de um romano, passava perto de um gentio, de um grego, de um samaritano, ao chegar em casa existia um ritual. Para eles isso era estar impuro. Já. Exato. A associação, no sentido assim, na distância que nós estamos aqui, para eles já era estar impuro. Judeu está numa fila na lotérica, vai pagar uma conta. Tem um samaritano, provavelmente ele sairia, para ele não se contaminar. Ao entrar em casa, lavava a mão muitas vezes. E aí o que isso gera? Gera um conceito. Quando eles olham outros judeus não fazendo isso, há uma crítica, né? Por que os teus discípulos, que dizem ser guardador da lei, dizem ser obedientes, você diz ser o filho de Deus, não lavam as mãos? E aí vem o questionamento. Podemos perceber aqui que existe essa supervalorização do ensino deles. Exato. Né? Tanto é que, se você acompanhar comigo, por favor, e eu peço aos amigos também que acompanhem,
A partir do verso 8, Jesus vai falar com eles assim: disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderás aproveitar de mim a corbã, isto é, a oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazei muitas outras coisas semelhantes. O que seria essa lei aqui de corbã? Corbã, na realidade, era a pessoa dedicar as suas riquezas para o templo. Então, olha só que interessante. Moisés, ou seja, a lei de Deus diz, honra teu pai e a tua mãe. Só que aquele filho que tinha um coração mau, que não queria honrar pai e mãe, não queria cuidar deles, de repente na velhice ou qualquer coisa disso, queria ser dispensado de ter que ter essa precaução com os pais, o que ele dizia? Olha, as minhas riquezas é corbã. E aí, o pessoal do templo, o que eles faziam? Liberava esse filho de honrar o pai e mãe, das suas obrigações como filho. E aí Cristo fala assim, olha, vocês não somente estão invertendo os valores, dando mais valor para os ensinamentos de vocês do que a lei de Deus. E não somente supervalorizando o ensino de vocês, vocês estão invalidando a lei de Deus. Essa lei que vocês estão aí falando está quebrando, invalidando a lei de Deus de honrar pai e mãe. É legal que a gente percebe que a tradição ela foi criada para proteger o mandamento de Deus. Só que em um dado momento eles estavam valorizando mais aquilo que foi criado para proteger do que o próprio mandamento em si. E é por isso que no verso 8 Jesus fala, vocês estão negligenciando o mais importante. Vocês estão exaltando a tradição, mas o mandamento, que é o importante, está sendo negligenciado, está sendo deixado de lado. Então, mais uma vez fica claro aqui que o que eles estavam fazendo era algo ali que estavam ferindo a tradição deles. Os judeus, os líderes religiosos se sentindo feridos nesse aspecto tradicional. Isso por quê? Porque a tradição, ela foi feita com a boa intenção, a intenção de proteger a palavra, mas ela foi feita a partir dela. A gente percebe no final do texto, é até um texto muito usado pelas pessoas para dizer que Cristo liberou todo tipo de comida, não foi isso que ele fez. A gente percebe um eco muito grande, ou seja, uma semelhança muito grande entre esse texto e o texto de Atos, até porque o episódio envolve as mesmas pessoas. O apóstolo Pedro está presente. E ali há uma réplica onde Jesus diz assim, porque Deus liberou, Deus purificou, Deus purificou todos os alimentos. Atos 10, você fala? Exato, Atos 10. Qual é o objetivo aqui? Deus está trazendo à memória deles um princípio. Vocês tratam pessoas como alimentos impuros, porque esse é o conceito, a não associação. Levíticos 11, 7 a 9, fala que o porco você não vai comer, por exemplo, e nem no cadáver você deve tocar, porque senão você se torna impuro. Aí eles associaram isso com outras coisas, ao ponto de chegarem às pessoas. Então eu não me associo com você, porque você é impuro, assim como o porco. E aí Cristo, ele está normatizando uma coisa que é importante. Nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte, vocês levam tão a sério questões assim, da alimentação, que é importante, mas acabaram criando situações e cerimônias superficiais ao redor e esquecem de princípios. São os princípios de amar o próximo. Você doa a sua riqueza para o templo e abdica de cuidar dos seus pais na velhice. Você não trata com pessoas e abdica então de pregar o evangelho. E aí Cristo vai citar situações com as pessoas, porque o que contamina não é o que entra, contamina é o que sai. E o que é que sai? Sai palavras que magoam, palavras ruins, palavras que destroem. E aí em Mateus 15, verso 20, que é o texto que explica melhor, mostra que Cristo está falando de dieta. O texto ele vai dizer isso porque os discípulos não lavavam as mãos. E é interessante a gente pontuar uma coisa, não é que eles não lavassem as mãos, mas eles não realizavam o mesmo ritual de cerimônia como os judeus realizavam. E outra coisa, a gente percebe que o mais importante é ter o coração limpo, ter a mente limpa, purificada, do que simplesmente a ideia do que tem a ver com lavar as mãos, né? De ter as mãos limpas, né? Ou outros rituais. Então fica claro pra gente o seguinte com relação à tradição. A tradição em si não é má, porque ela é a transmissão de conhecimento e educação. O problema é quando ela leva uma prática que está apartada da palavra de Deus. É a supervalorização dela que é prejudicial. A supervalorização dela é uma prática que está longe. E vale lembrar também que a tradição, ela, em vários momentos da Bíblia, ela é incentivada pelo próprio Deus. Sim. A gente pode citar alguns exemplos aqui, né? Na verdade, a gente pode dizer, Lucas,
sem medo de errar, que a Bíblia é uma tradição. Exato. A diferença é que ela revela o conhecimento de Deus. Deus se revelou, se fez conhecido, e essa tradição tem sido transmitida para sua honra e para sua glória de geração em geração. Até porque tradição é transmissão, é transmissão, ensino, né? Exato. Mas quando eu penso em tradição como ritos ou práticas virtualmente religiosas, eu me afasto da palavra. E esse foi um problema que as pessoas enfrentavam na época de Cristo. Exatamente. Bom, dando prosseguimento aqui, nós vamos na parte de segunda-feira estudar um pouquinho sobre a experiência. O que a gente pode aprender sobre a experiência? A gente já viu que a tradição ela é importante, mas ela não pode normatizar a nossa vida acima da Bíblia. E a experiência? A experiência também não, né? Achei interessante a pergunta que você fez. Né? O que a gente pode aprender sobre a experiência? Experiência é o aprendizado, né? Tudo que a gente passa, toda situação que a gente vive, se torna um aprendizado. Então isso é importante para nós, com qual objetivo? Nós sempre acrescentarmos. Qual é o problema? As pessoas hoje em dia têm priorizado suas experiências à palavra de Deus. Então toda experiência que te leva para longe da vontade de Deus, ela não é uma experiência positiva, você tem que deixá-la, seja no cotidiano, seja no dia a dia. Por exemplo, Lucas capítulo 24, é o capítulo do caminho de Emaús, ali também, né? E o capítulo, na verdade, o livro de Lucas vai se fechar. E eles passaram por uma experiência que na visão deles era muito negativa. Messias apareceu, Messias viveu com eles 3 anos e meio, Messias morreu e eles dizem que eles acreditavam que seria ele que restituiria a glória de Israel. Eles estavam andando com o Messias e o que os impede de ver essa questão da experiência é justamente a decepção. Essa questão de entender que Cristo era o Messias era uma experiência que os decepcionara. Cristo, então, andando com eles, vai explicar. E o texto do verso 44, 45 de Lucas 24 diz que Jesus, discorrendo pelas Escrituras, Moisés, profetas e salmos, ou seja, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia que havia em sua época, ele vai explicar para eles todas as coisas. É um estudo bíblico, né? Exato. Imagina e a Bíblia, qual é o Jesus, termômetro aqui? A Bíblia foi o padrão para a experiência. Então eles tiveram a experiência, eles achavam que estavam decepcionados, as expectativas estavam erradas, né? E aí Jesus bota tudo no eixo. Jesus fala, olha, essa experiência ela devia acontecer. Então qual é o padrão? Qual é o parâmetro? Bíblia é a régua para as minhas experiências. Se eu vivo uma experiência, rotineira ou não, que me afasta da vontade de Deus, eu preciso deixá-la. Se eu vivo uma experiência que me deixa dentro da vontade de Deus, que me faz estar junto com a vontade de Deus, eu devo continuá-la. Para conhecer a vontade de Deus, eu preciso ler a Bíblia, porque só na minha experiência ela pode ser distorcida. Qual é o exemplo que eu estou dando? Eles tiveram uma experiência positiva dentro da vontade de Deus, mas a perspectiva deles é que era negativa. E existem outros exemplos que tiveram outros tipos de experiência. Lucas, deixa eu só fazer um comentário em cima do que o João falou, me veio aqui à mente. Ele falou que a Bíblia precisa regular essa nossa experiência e essa experiência precisa nos aproximar de Deus. Existe um relato de Lucas, capítulo 15, que fala acerca do filho pródigo. Para quem aqui não sabe, né, dentre nós 3, eu sou o único que tem filhos, né? Eu tenho 2 filhos, já tenho 2 logo para poder já resolver o problema, né? E já aí, não, o terceiro não, vamos parar só 2 só, e já está ótimo, já está dando bastante trabalho para gente. Mas é interessante que até então, quando eu me aproximava do texto de Lucas 15, a minha perspectiva era de filho. Eu não sabia o que era ser pai, eu não tinha a experiência do que era ser pai. Então, algumas situações de experiência da minha vida, eu não entendia da perspectiva do pai da história de Lucas 15. Você fala do filho pródigo, né? Exatamente, a história do filho pródigo. Então, o filho pródigo, só para lembrar, né? Ele pede a herança para o pai, que na realidade ele estava pedindo a morte do pai, porque só tem herança depois da morte do pai. Então, ele pede a parte que cabia a ele e ele vai embora viver a vida dele. E até então, na minha perspectiva de filho, eu consegui compreender a vontade do filho de querer ter liberdade, de querer fazer sua própria vontade e tudo mais. Só que depois que eu fui pai, né, eu olho agora para o texto bíblico e eu vejo a parte quando o filho agora está voltando e o pai nem espera o filho chegar, o pai já vai ao encontro do filho para abraçá-lo, para estar com ele, eu consigo agora sentir o que é esse amor de um pai para com o filho. E é interessante porque essa minha experiência de ser pai, isso que eu estou agora vivenciando, até porque o método empírico, né, essa questão de experiência, é nós obtermos conhecimento a partir da vivência. Eu agora vivendo
uma posição de pai, eu consigo entender muito mais o amor de Deus a partir do texto de Lucas capítulo 15. Então essa minha experiência me aproximou mais de Deus, de compreender mais a intensidade do amor de Deus e o amor de pai para um filho. Então eu acho interessante essa situação da minha experiência, mas ela, claro, só pode estar balizada a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus deve proporcionar isso, uma experiência que nos aproxime de Deus. Não podemos pegar experiências alheias, fora do contexto bíblico, para se aproximar de Deus. Não funciona. Interessante a gente ver que a experiência está muito relacionada a sentimentos, né? Você tem uma experiência lembrando de algo positivo ou de algo negativo. Sentimentos e emoções, né? E é por isso que a gente não pode basear o nosso conhecimento da palavra pela experiência, porque é muito volátil. Ou o padrão da nossa vida, né? Sim. Porque o foco aqui é a questão assim, qual é a bússola, qual é o norte? E eu não posso ter como norte na minha vida as minhas emoções e sentimentos, porque eu sou um pecador. Se eu for apenas segui-los, eu vou errar. A Bíblia tem vários exemplos, a nossa vida é um exemplo disso, por isso que a gente precisa estar, como disse Ricardo aqui, usando bem o português dele, abalizado na palavra de Deus. E você vê aqui, Chato, algumas pessoas hoje em dia, elas falam assim, não, você está com dúvida? Siga o seu coração. Exato. Siga os seus sentimentos. E a gente vê a palavra de Deus em contraponto, falando assim, Enganoso é o coração humano. Enganoso é o coração Então, humano. Até mesmo tem que tomar cuidado com essa ideia do sentimentalismo, né? Essa ideia, né, que tem a ver com os sentimentos, que ele pode, às vezes, invalidar a nossa forma de se relacionar com Deus. Porque se a minha base de relação com Deus é um momento, imagine, eu estou no culto e aí eu estou ali, eu sinto a presença de Deus. Então, se eu for usar somente esses momentos para ter encontro com Deus, e durante a semana, que é necessário a comunhão através do estudo da palavra, muitas pessoas acabam pautando a vida cristã somente no momento de estar no culto que dizem sentir Deus tocando com ele. Isso para a vida cristã são gotas comparado a tudo que precisa ser realizado. Então a vida cristã das pessoas está gotejando quando na verdade elas precisavam ter uma comunhão muito maior. exato. Então veja que os sentimentos, eles têm que nos impulsionar para um relacionamento duradouro com Deus. Isso fica claro na história de Pedro, né? Como a gente vê aqui, Pedro, ele era um camarada assim, de altos e baixos. Então em um momento Pedro estava falando assim para Cristo, assim, ó, ainda que todos te neguem, eu estou junto com o Senhor. Todo mundo aqui pode negar, mas eu não. E aí chega um momento lá que Cristo está sendo levado e ele é interpelado. Algumas pessoas vão perguntar, e aí Pedro, você é aquele que estava com Cristo? Ele, não, eu não. Ele nega Cristo porque ele estava naquele momento tendo ali um sentimento de medo, um sentimento de insegurança. A sua vida estava beirando incertezas. Então ele vai tomar agora uma outra atitude. Você vê o perigo do que é você ser conduzido pelos sentimentos. Só que aí depois o próprio texto de Lucas vai falar que no momento que o galo canta, né, Jesus olha Pedro, os olhares dele se cruzam e Pedro então ele percebe a besteira que ele tinha feito e entende o amor de Deus. Essa experiência foi positiva porque Pedro sai dali decidido a se arrepender. Essa experiência só foi positiva porque Deus participou dela. Senão ela poderia ser muito semelhante de Judas, Exato. que não deixou a participação de Deus. Que o final foi bem diferente de bem Pedro. diferente. Só para pontuar, quando o Lucas está falando de sentimento, ele está falando, na verdade, de tudo, né? De vontade, de desejo. Está falando do egoísmo, que é basicamente minha visão do próximo tópico. Cultura nada mais é do que a vontade de um sobre a do outro. E a cultura é o resultado de muitas experiências, de muitas práticas. Exatamente. Já que a gente introduziu aqui a parte de terça-feira, a parte de cultura, é importante a gente entender que a cultura ela vai nos conectar ao passado, nos ambientalizar também com a nossa sociedade, o ambiente que nós vivemos, mas ela também não pode ser um fator determinante para eu entender a Bíblia ou entender até o próprio Deus. Porque a cultura ela muda de uma nação para outra, de uma sociedade para outra. Fora que a cultura ela está completamente baseada, a cultura está completamente baseada no egoísmo. As pessoas podem discordar dessa minha frase pensando, mas existem coisas positivas na cultura. Sim, você está falando de educação e conhecimento. Mas cultura, que é um conjunto de experiências, está baseado no eu. Sim. No eu. Cada um teve a sua experiência, cada um foi acrescentando essas experiências. Novas experiências foram compartilhando e isso criou uma cultura. Então, muitas pessoas no Brasil tiveram essa semana aconteceu algo engraçado com todos, né? Conosco aqui também. O pessoal aqui estava assistindo a final da Copa América de 2005
e tinha gente soltando fogos, tocando vuvuzela, e eu dei spoiler pros meninos. Eu falei pro Lucas quanto seria o placar no final, porque a gente assistiu, fazem 15 anos que esse jogo aconteceu. Só que por que existe uma cultura do futebol? Porque a nossa experiência como povo, ao assistir essas cenas, nós sentimos como um conjunto. Orgulho, Ficamos felizes, somos identidade, valorizados, identidade. país do futebol. Que prazer ser brasileiro nessa hora. E aí cabe o saudosismo, né? Tá todo mundo com saudade de ver a seleção fazer isso. Isso é a cultura, é baseada no eu. Então é o egoísmo. Qual é o problema da cultura? Muitas vezes, em sua grande maioria de conceitos, ela vai contra a palavra de Deus. Por exemplo, a cultura de hoje é uma cultura materialista. O capitalismo reina. Nós temos até uma discussão muito atual no Brasil sobre esquerda e direita. Eu nem quero entrar no mérito, o capitalismo reina. As pessoas trabalham muito para conseguir as suas coisas. Cristo, ele pondera coisas tão simples. Ele diz, olha, não ajunteis tesouro, não andeis ansiosos, não fiquem preocupados. A ideia de mamon, não fazer as riquezas o seu Deus. A outra, você falou da mão, um faz o bem sem que a outra saiba. E hoje em dia a gente está na época da selfie, né? Até na hora de doar a cesta básica, a pessoa está batendo selfie do necessitado. Então aquilo que é positivo, que é ajudar o próximo, virou motivo agora de status de mídia social. Tô aqui, gente, ajudando o Ricardo, prestem bem atenção, ele está necessitado, ele está precisando aqui de comida. Parabéns, Ricardo, porque você é um pobre e está sendo ajudado. Esse tipo de situação acontece. A Bíblia vai contra isso. Felizmente, né? A Bíblia vai contra. A Bíblia pontua o seguinte, irmão, você fez o bem que o outro nem saiba. E quando você fizer o bem a algum pequenino, lembre-se, está fazendo para Deus. Porque volta a questão da experiência. Como é que eu vou provar o amor de Deus? Lembrando que ele me amou, praticando esse amor, mas a cultura me influencia para o não. A cultura me influencia para um outro ponto. Então precisa ficar claro para os irmãos que eu não estou demonizando a cultura, para os nossos amigos que nos assistem. Não estou demonizando a cultura. Estou dizendo que ela não pode ser um padrão. Porque ela geralmente vai contra a palavra de Deus, e quando chega nesse momento de intercessão, que eu preciso escolher um lado, bifurcou o caminho, que eu possa pender a palavra de Deus. E até porque nós não temos como fugir da cultura. Nós estamos inseridos dentro de um contexto, nós não temos como ficar fora da cultura. A própria Bíblia, quando ela foi transmitida, quando ela foi ensinada, quando ela, né, houve esse processo de Deus se comunicar com os seus escolhidos, os apóstolos, os discípulos, enfim, esses homens santos, eles estavam inseridos numa cultura. Mas a questão é que a Bíblia, ela não está subordinada à cultura. Por mais que ela foi inserida dentro de um contexto cultural, ela está acima dessa cultura. Nós não temos que nos moldar à cultura para poder validar ou interpretar baseado na cultura, exato, vamos assim ela dizer. Ela percorre um período de 1.500 anos a sua escrita. É muito tempo. Ela começa lá no 15º século antes de Cristo e vai terminar depois do 1º. Então, por mais que nós possamos até afirmar, hoje eu recebi uma notícia, queria compartilhar com vocês, que na Dinamarca, tradutores da Bíblia excluíram a palavra Israel por pátria judaica, com o intuito de não atrelar a Bíblia a uma cultura. Isso é impossível, porque a Bíblia não está presa a uma cultura. Ela perpassa um período muito longo. A cultura de Moisés já não é a cultura do reino, já não é a cultura de Davi, do período do reino. A cultura de Davi já não é a mesma cultura pós-exílica. Cultura pós-exílica já não é a cultura que é praticada no tempo de Jesus. Então, por mais que nós tenhamos muitos espaçamentos, a cultura não prende a palavra de Deus, é justamente o que Cristo mostra. E, Lucas, só um minutinho, só para eu encerrar até a minha fala, o meu ponto, é dizer que o princípio bíblico, ele perpassa a cultura. Sim. Então, nós precisamos saber o seguinte, é claro que quando nos aproximamos do texto, existe uma cultura a qual o autor, por exemplo, estamos aqui, o Evangelho de Marcos, Marcos está dentro de uma cultura, mas qual é o princípio bíblico que nós estamos aprendendo aqui, que ele é aplicável na cultura que nós estamos hoje? Então, é dentro desse sentido, a cultura não pode limitar o princípio bíblico. A gente vê isso porque algumas pessoas, hoje, elas falam assim, a Bíblia é obsoleta, porque ela ficou presa à cultura do passado. Ela reflete a cultura do passado, mas ela não está presa a isso. Não. Sim. Ela reflete porque eram homens escrevendo as suas experiências com Deus, inseridos, a sua história, inserido na sua cultura, mas o importante é fazer o que você falou, extrair disso o princípio bíblico. E eu acho perfeita essa frase porque o princípio, ele não precisa de modernização. Você não precisa modernizar. Ele já nasce moderno, ele já nasce pronto para que você possa aplicá-lo na sua vida. Interessante isso. Inclusive, eu gostaria de compartilhar
só um verso bíblico? Romanos, capítulo 12, verso 2. Se você acompanhar comigo, você também, por favor, abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu vejo um texto bem interessante, pertinente para esse tema de cultura. Romanos 12, verso 2, e diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Posso até parar por aqui. Eu quero pegar a ideia de não se conformar com este século, a ideia de não ficar no formato do século, não estar moldurado a cultura que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que nós temos um princípio bíblico e nós precisamos vivenciar ele. Nós não podemos nos conformar com este século, com o padrão, a cultura deste século, ok? Eu só queria pontuar isso de Romanos capítulo 2, que eu acho interessante nesse sentido. Eu achei legal esse verso aí, porque ele tem tudo a ver com o próximo tema. Na parte aqui de quarta-feira, vai falar sobre a razão. E esse texto aí, no verso 1, Romanos 12, verso 1, vai falar sobre o culto racional, né? Deus, ele espera que nós tenhamos uma adoração pura, genuína, verdadeira, mas também racional. Não é algo baseado apenas em experiências, em sentimentos, em cultura, em tradições, mas é algo racional, algo que você reflete, sabe o que você está fazendo, sabe quem você é e quem você está procurando ser. Então, isso tudo é importante aqui na parte de razão, né? Eu julgo o seguinte, esse texto ele é tão completo, porque ele fala assim, você deve prestar o seu culto racional, certo? E aí, Romanos capítulo 12, 1. E ele vai dizer que ele roga isso pelas misericórdias de Deus. Que a gente possa se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável. E ele fala que é o vosso culto racional. E ele avança dizendo, você não deve se conformar com essa era, com esse século, com esse momento de cultura, mas você deve renovar sua mente, para que você possa experimentar. Então, falou de experiência, falou de cultura, falou de renovação da mente, mudança de comportamento, que seria mudança de tradições, e falou também de uma questão de razão. Para mim, o mais importante disso é que ele fala assim, tudo isso eu peço pelas misericórdias de Deus. Existe um conceito que fica muito latente para as pessoas, que tudo que é sobrenatural, tudo que é metafísico é o que vai além daquilo que pode ser explicado pela física. Não no sentido de física científica, mas o que foge à naturalidade. Não existe. Se não pode ser colocado dentro de um tubo de ensaio, não existe. E aí, foi até o que a lição tentou trabalhar com relação à racionalidade. Como é que eu posso fazer com essa relação racionalidade e palavra de Deus? E aí citou o exemplo do presidente americano que excluiu as partes que não eram racionais da Bíblia. Eu pergunto para você, eu fico pensando, o que ele excluiu da Bíblia? Ele excluiu a parte de ressurreição. Mas isso é irracional? Ou isso é muito improvável? Eu não consigo provar. Improvável no sentido de improvar, não de impossível. Eu não consigo provar que uma pessoa foi ressuscitada, mas eu posso crer. Então isso é uma ignorância. Já que você não pode provar, isso é irracional. Então vamos retroceder. Você pode me provar que o homem veio do macaco? Existem mutações hoje. Eu não vou nem me adentrar no discurso de evolução contra a criação, porque não é esse o caso, mas eu quero pensar o seguinte, pessoas, por exemplo, que fumam. Ciência 100% comprova que a maioria dos casos de cânceres de pulmão é por questões do tabaco. E existem muitos cientistas que fazem o quê? Que fumam. Poxa, isso é racional? Sim, cientistas e profissionais da saúde. Exato. Médicos. Isso é racional? Essa é a grande pergunta. O conceito de racionalidade é o seguinte, o que eu não posso provar, o que é improvável, não é racional. Mentira. A gente prova que as pessoas morrem por fumar e muitas pessoas fumam. Não é improvável que a pessoa não morra? Eu acho que mais irracional é você provar para a pessoa que ela vai morrer e ela continuar usando. Exato. Isso é mais irracional ainda. Isso é mais improvável. Tá, é uma equação simples. Fumou, vai se aderir a um problema, você vai morrer. Tem uma tendência. É uma tendência, um caminho. Não quer dizer que todos vão seguir esse caminho, claro, mas é uma tendência. E aí já prova que a questão da metodificação, da quantificação, ela também não é plausível. Tipo, eu não posso afirmar que todos morrem, e aí as pessoas irracionais que ficam na brecha se valem desse fator. Aí, quando nós partimos para a palavra de Deus que diz, pelas misericórdias do Senhor, que você apresente culto racional, as pessoas não conseguem
equalizar. Poxa, mas como? Como eu vou acreditar num Deus e ser racional? Simples, a Bíblia não está pedindo para você um segmento cego. A Bíblia não está pedindo para você um fideísmo, que é uma fé cega, uma fé sem propósito ou sem prova. Pelo contrário, basta você olhar para a sua experiência. Quais são as suas experiências com Deus? Basta você olhar para a renovação da sua mente. Eu conheço milhares de pessoas que eram pessoas que tinham vícios e ao conhecerem a palavra de Deus deixaram de ser viciadas. Aí você vai me perguntar, quimicamente, biologicamente, médica, de forma de cuidar da saúde, de forma médica, isso é provável, muito improvável, que alguém apenas por conhecer a palavra de Deus possa deixar de ter vícios. Mas é possível, porque Deus assim o faz. Isso deixa de ser racional? Não. A grande questão é o conceito. Isso mostra também o seguinte, por que não podemos usar então a razão como base de autoridade para a formulação de nossas doutrina e teologia? Simples, se o pecado entrou, o pecado deturpou a mente. Certo. O pecado deturpou essa... Por exemplo, nós estamos falando aqui de uma questão racional. Se eu sei que fumar mata e eu ainda sou um médico especialista na parte de câncer e eu fumo... Eu sou irracional. Então, veja que usar a razão para validar as questões doutrinais, a teologia, nós percebemos que fica fora de cogitação aqui. Você perguntou, por que eu não posso confiar na razão? Muito simples. Vamos falar de razão, então, a nível científico. Por exemplo, dentro do campo físico, a teoria da relatividade, que é uma das principais teorias, e a teoria quântica, elas se anulam. Pararam para pensar nisso agora? A teoria da relatividade e a teoria quântica se anulam. Uma não existe para a outra. E agora? Entendem? Racionalidade, ou seja, tudo que é porque a gente tem a mania de colocar o método científico, né? Eu preciso testar, preciso repetir a prova para então chegar a uma conclusão. Porque hoje esse é o selo para validar uma verdade. Só é verdade se você consegue comprovar. Exato, comprovação, né? Esse é o fato. Então, está comprovado. O uso de substâncias químicas leva as pessoas à morte. Alguém tem dúvida? Creio que não. Façam uma pesquisa no Google e vejam quantas pessoas na população nacional utilizam dessas coisas. Então, todas essas pessoas nós podemos chamá-las de irracionais. Quer ver um exemplo de irracionalidade? Posso ir além? Carnaval de 2020. É o ano que nós estamos, na verdade, Carnaval de 2020. Já existia a notícia de que o Covid-19 estava lastrando-se pelo mundo e o que o brasileiro fez? Principalmente o povo do Rio de Janeiro, que é o lugar onde o carnaval no mundo é maior. E foi bom você falar de carnaval, porque cultura, Rio de Janeiro... Exato. Então vamos lá. Quem deixou de ir para a folia? Estamos aqui, bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. Vocês nem é puxando sardinha para o lado de ninguém. Vocês deixaram de ver algum bloco vazio? Não, as ruas estavam cheias. Mas essa é uma atitude que eu posso classificar como irracional. Há um perigo de contaminação, ao consumo de bebidas ilícitas, ao aumento de furtos e roubos. E alguém vai assistir o vídeo e pode dizer, mas isso é cultura. Parabéns. Parabéns pela cultura. É graças a essa cultura que muitas pessoas estão infectadas. É graças a essa cultura que muitas pessoas sofreram muitas coisas. Parabéns, que você fique com a cultura. E é o convite, inclusive de João, não ameis o mundo. Não ameis o mundo, muito bom. 1 João capítulo 2, verso 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É contracultural essa fala. Ele não está pedindo para você ser um alienígena, um extraterrestre. Mas não focar o seu amor nessas questões culturais. Que o seu amor seja centralizado para Deus e não para as coisas do mundo, da cultura. E é interessante porque o João comentou uma coisa acerca de Romanos 12, João Batista, né? Está aqui do meu lado, meu amigo, de que Romanos 12, verso 1 e 2, vai dizer que nós só vamos experimentar o que é a vontade de Deus quando nós renovarmos a nossa mente e nós não estarmos nessa moldura do mundo. Enquanto eu estiver pautado na cultura do mundo, nas coisas desse mundo, eu não vou entender o que é a vontade de Deus para a minha vida. Então, a cultura, a razão, enfim, isso que nós estamos conversando, não pode ser a base para nós conhecermos a Deus de uma forma profunda. Ou não, nem conhecer a Deus. E né? aí fica um contraponto. As pessoas que não acreditam na vontade de Deus acham que o que nós fazemos é loucura, e as pessoas que acreditam na vontade de Deus acham que as pessoas que não acreditam é loucura. Porque, justamente, nenhum dos dois experimenta o que o outro faz. Nós temos a convicção pela palavra de Deus, estamos no caminho certo.
Nós gostaríamos que outros estivessem também. Por isso a palavra é a régua, por isso a palavra deve ser aquilo que mede, aquilo que dita. O autorizado manual de Deus, o autoritativo, na verdade, manual de Deus para as nossas vidas. Interessante isso, né? Porque o próximo ponto é justamente a Bíblia. Já que a nossa regra de fé e prática não pode ser a tradição, não pode ser a cultura, não pode ser a minha experiência, não pode ser a minha racionalidade devido ao pecado, o que vai pautar então? É a própria Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação. Né? A gente pode até citar aqui um texto, que é o texto de Isaías, aliás, é o verso principal dessa semana, Isaías 8, verso 20, que diz justamente isso, assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, Jamais verão a alva. jamais verão a E é alva. uma citação da própria Bíblia, né? A lei é o testemunho, aqueles que testemunharam, os profetas, e a lei. Se as pessoas não estão de acordo, eles não vão ter luz, eles não vão avante, né? E é importante a gente pensar dessa forma porque a Bíblia é a régua. E a lição de quinta-feira, que fala da palavra, trouxe um texto muito importante que está em João 5. Se vocês me permitem e me ajudam, por favor. E eu quero só dar uma panorâmica aqui para a gente avançar rapidinho. Ali vai falar da cura do paralítico, você e eu conhecemos. Jesus subiu para uma das festas dos judeus, existem 3 possibilidades, ou Páscoa, ou Pentecoste, ou a festa que a gente chama de tabernáculos, e ali tem 3 festas juntas, né? Tanto expiação, quanto trombetas, quanto tabernáculos. Jesus subiu, chegando ali, ele vai para uma porta, que é uma porta conhecida como Porta das Ovelhas. E aqui precisa ficar um ponto claro, não é nada romântico não, tá? Qual é o verso, João? Capítulo 5, verso 1 e 2, e tô dando só uma panorâmica pra gente ganhar tempo. Ele entra na Porta das Ovelhas porque é muito simples. Ali entravam os animais. Não é nada romântico, tipo, essa é a porta do cordeiro. Nada disso não. Era os animais para o sacrifício no templo. Quais eram os animais? Ovelhas, bodes e vacas. Entravam por aquela porta. Porta das ovelhas. Chegar naquela porta, o texto diz que junto àquela porta tem um tanque. Provavelmente esse tanque era usado para fazer o que com esses animais? Dar de beber, para alimentá-los. E esse tanque é conhecido como Betesda, que é a forma num outro idioma, numa outra cultura, né? Significado hebraico de casa de misericórdia. Bet Hesed, casa de misericórdia. E aí, por isso o nome é Betesda, né? Que é a forma grega dessas 2 palavras em hebraico. Ao chegarem na casa da misericórdia, Jesus chega na casa da misericórdia, como é que ele se depara? Uma multidão de pessoas que eram as excluídas, os doentes, estão ali jogadas, estão esperando a misericórdia porque eles criam. Desculpa. À vontade, aqui é... Até porque culturalmente, quem estava doente, de alguma forma era um pensamento que estava recebendo a maldição de Deus. Pecador. Era um pecador, né? Muito bem. O juízo de Deus sobre ele. Obrigado, Era o Lucas. lugar dos animais. Aí a gente volta a repetir o pensamento no princípio. Qual era o pensamento no princípio dos judeus? Eu trato o gentio como um porco. Se eu não toco no porco, não toco no gentio. Se o cara, mesmo sendo judeu, está recebendo o flagelo de Deus, Não posso chegar ele perto. fica na tua. Então ele vai lá ficar com quem? Com os animais. Olha aqui, situação cultural defendida por aqueles que julgavam e ensinaram a palavra de Deus. Jesus chega ali, é a festa, então, podemos considerar uma das 3 festas principais, e todas as festas eram baseadas no evento, libertação do Egito. Você se lembra, você foi cativo no Egito, e agora você vai comemorar a libertação, ok? Nessa comemoração envolve órfãos, viúvas, estrangeiros, pessoas que precisam ser abençoados. Está excluído. Ele entra na casa da misericórdia, tudo que ele vê é falta de misericórdia. E ele se aproxima de um paralítico no dia da salvação, que é um sábado, o dia de fazer a obra de Deus, ele está jogado. Ali ele o cura, ele está assim, 38 anos, fala para ele, toma o leite e sai. Os judeus vendo ele carregar o leite, o que fazem? Por que você está carregando o leite se é dia de sábado? Não, exato. Um cara que me curou, me mandou carregar. Quem é esse homem? Vamos pegá-lo. Aí o texto diz que depois eles se encontram durante a festa no templo, aí ele conta para os judeus, olha, quem me curou foi Jesus. Esses judeus vão em cima de Jesus, né? A gente chama judeus, são fariseus, escribas, intérpretes da lei, em cima de Jesus e começa um diálogo. Jesus começa a dizer para eles, vocês buscam a glória do homem. O que Jesus está querendo dizer? Se eu fosse alguém revolucionário, viesse dizer para vocês que a gente ia derrubar o governo romano, vocês me apoiariam. Mas como eu venho em nome de Deus, faço as obras de Deus e mostro como é o caminho da palavra de Deus, vocês não me aceitam. Porque vocês estão cegos pelas tradições, pela cultura, pela experiência.
Esse diálogo vai continuar, Jesus vai falar de salvação. Mais para frente, Jesus vai falar o 5:39, que é muito conhecido, que diz assim: vocês devem examinar As Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida E ele eterna. faz uma ponte. Vida eterna, porque testificam de quem? De mim. De mim. Nesse momento ele se escandaliza. E aí Jesus continua e chega ao verso 46 e 47, que foi o que a lição citou, que diz exatamente assim, 46 e 47. Porque se de fato vocês acreditassem em Moisés, também vocês creriam em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém vocês não creem nos seus escritos, como vocês vão crer nas minhas palavras? Aqui tem duas pontes importantes. Primeiro, quem crê em Moisés, crê em Cristo. Finalidade dos escritos de Moisés, ou seja, do Pentateuco, Cristo Jesus. Porque existe paira sobre nós uma ideia de que a lei de Moisés foi abolida. Quando se fala lei de Moisés, se fala de tudo, né? Os 613 mandamentos. Se esquece que dentro desses 613 estão os 10, se esquece que todos eles foram recebidos ao pé do Sinai no mesmo momento. Então, abolir esse tipo de coisa é muito complicado para as pessoas. Jesus mesmo não está abolindo, ele está dizendo, se você crê lá, crê aqui. Segundo, Moisés falou de mim. Como é que Moisés falou de Jesus? Cordeiro sacrificado apontava para quem? Para Cristo. Circuncisão praticava, apontava para um pertencimento a quem? A Cristo. Tudo apontava para Cristo e eles não conseguiam entender, assim como nós muitas vezes hoje não conseguimos entender. Outro ponto importante, Jesus está dizendo, se você crê nele, crê em mim, porque quem crê nas escrituras de Moisés, crê na palavra de quem? De Cristo. É uma ponte. A mesma escritura de Moisés é a mesma palavra de quem? De Cristo. Nós nunca podemos esquecer que a palavra escrita por Moisés é a palavra de Cristo. Por isso a palavra que perpassou. Entenda, o último livro escrito da Bíblia foi o Evangelho de João. Fala de Cristo. O primeiro livro escrito da Bíblia foi Jó, juntamente com o livro de Gênesis, que falam de Deus, escritos por Moisés. Aí a gente faz uma ponte. De lá, aqui, de Jó e Gênesis, a João, que foi o último livro escrito, Tudo nós aponta temos para ele. um tema, um personagem. Jesus. Cristo Jesus. E aí é onde nós chegamos, um ponto importante. Por que a palavra tem a validade? Você quer falar do argumento do tempo? A gente pode falar. É um livro que resistiu a mais de 2000 anos de formação. Primeiro ponto. E não perdeu sua relevância. Exato, perpassou a cultura. Segundo ponto, é um livro que você que já teve uma experiência, você que teve outra experiência, eu que tenho outra experiência, pessoas que nos assistem têm várias experiências, mesmo a contato com a mesma palavra, chegam a uma experiência única, salvos por Cristo Jesus. E aí são moldados pela cultura do reino, são moldados pela tradição da palavra de Deus. Se isso não é validade, para mostrar que a Bíblia é a única coisa que abaliza, vou usar a palavra de Ricardo, abaliza, é a base. Não é uma fonte, é a única fonte, né? A fonte. É a fonte que gera as outras. Em nenhum momento aqui no diálogo a gente está discutindo se tradição, experiência, razão e cultura são nocivos. Apesar de eu ter feito a minha afirmativa e continuo com ela. O que a gente está dizendo é que se essas quatro não forem frutos da palavra de Deus, de nada tem valor. Sim. Esse é só o único ponto. É só onde nós devemos chegar. Que fique claro para as pessoas. Eu pratico uma cultura que não é apoiada pela palavra de Deus, está errado. E ponto final, não tem o que fazer. Você quer ser feliz? Ouça a palavra de Deus. Esse é o ponto. Interessante isso, né? E a lição ela deixa bem claro isso tudo, que a palavra de Deus é a autoridade final para a nossa vida. Agora, como que a gente pode aplicar isso tudo? Existem algumas aplicações para todos esses ensinos de maneira prática. A gente aprendeu Claro. a parte agora teórica e assim escriturística de tudo, mas como é que a gente aplica isso na prática? Como é que a gente pode se abster de algumas tradições para que elas não suplantem a palavra de Deus? Não só as tradições, mas a experiência também, a cultura e os outros pontos. Experiência pontual que eu acho interessante, você está aqui, no fundo ela é até meio cômica. É a experiência da plataforma. Plataforma é um experimento empírico, tá? Como o Ricardo disse aqui. Antes, só para a gente contextualizar, Sim. as pessoas que nos assistem, a plataforma que a gente fala é um sistema litúrgico organizacional Muito bom, obrigado. da Igreja Adventista. Senão fica parecendo que é uma Algo que precede o momento ali da palavra. Então, existem momentos de louvores, momentos Não é que de... precede a palavra, é um todo, né? Sim, é um todo que te conduz para um ápice. Exato. Na Igreja Né? Adventista existia uma cultura, uma tradição, uma prática
de que quando o pregador entrava, ele não entrava sozinho para pregar, ele entrava acompanhado de outras 2 pessoas. O fundamento por detrás é o seguinte: assim como no santuário o sacerdote mediava pelo povo e tinham 2 querubins ali que estavam em posição de velamento, de intercessão, enquanto o pregador estava explanando a palavra de Deus, as pessoas que estavam à frente com ele assentadas estavam orando por ele para que ele pudesse ser um instrumento. Essa era uma cultura. Com o passar do tempo se percebeu que o fato das pessoas irem para lá e não exercerem uma atividade era ruim, fazia com que essa função ficasse meio negligenciada. Então se criou o seguinte tema: já que uma liturgia de um culto envolve 4 coisas, a adoração através de ofertas e dízimos, a adoração através da oração, a adoração através do louvor e a adoração através do estudo da palavra, vamos atribuir às outras pessoas alguma coisa ligada a essas coisas, para que cada uma possa exercer, fazer algo. Então, com o passar do tempo, a liturgia passou a estar atribuída a 3 pessoas. Em algumas igrejas, 5 pessoas, em algumas igrejas, sempre número ímpar, para que os outros pares pudessem estar orando para aquele que estivesse ali explanando a palavra de Deus. O que aconteceu? A liturgia ela se tornou muito fortinha, vamos dizer assim, muito robusta, ou seja, ela ficou muito cheia. Carregada, muito sobrecarregada. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais pessoas iam à frente, mais funções eram dadas. E então, suprimia aquilo que seria a essência. O foco é suprimir aquilo que é a essência. Então você percebe que em muitas igrejas a liturgia ela anda em momentos que são cruciais. No ofertório ela é muito breve, na oração ela é muito breve, no louvor ela é muito breve, na palavra sobra pouco tempo, mas para outros fatores, que eu não estou julgando aqui que são essenciais ou não, mas não são tão relevantes, eu posso dizer, quanto esses 4 que fazem parte da adoração, tem mais tempo. Então se formou uma nova cultura de uma outra tradição na igreja adventista. Até porque a liturgia, né, esse momento de plataforma de liturgia, ela não é prescritiva. Nós não temos na Bíblia um padrão para dizer a liturgia tem que ser assim, dessa forma. Então, a cultura, a forma das pessoas vivenciarem para se aproximar da palavra de Deus, foi formulando, então, práticas, né? Exato. Formulando determinados procedimentos. Lucas, que gosta muito desses termos. Lucas gosta muito. Se ele tiver filhos, vai ser nome de filhos. Aquilo que é eclesiológico daquilo que é eclesiástico. Só para a gente explicar. Basicamente o que o Ricardo falou. Eclesiologia vem de eclésia, de igreja, tudo que a Bíblia fala sobre a Assembleia dos Irmãos, suas práticas, conduta, a aplicação da teologia na vida. Então isso é eclesiológico, né? Exato. E eclesiástico são convenções que nós, como povo de Deus, como igreja, tomamos para que as coisas possam funcionar bem. Tradições. Por exemplo, a lição da escola sabatina é algo eclesiástico. Por quê? Me ajudem aí. Por que é eclesiástico, não é eclesiológico? É porque é uma forma que a igreja entendeu de sistematizar o estudo da palavra de Deus. Exato, isso não está prescrito na Bíblia. Foi criado para estudar a Bíblia. Exato. Qual é o princípio eclesiológico? O que a Bíblia fala? Examinar as escrituras. Examinar as escrituras. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o princípio é estude a palavra de Deus. Para otimizar, convencionou-se isso. Na liturgia, que a gente volta a falar agora da plataforma, qual é o foco? Como muitas pessoas participavam, o culto se estendeu. Para que o culto ficasse mais deleitoso, começou-se uma prática na igreja adventista de se tirar a plataforma com qual foco? Priorizar a palavra que vai ser pregada. Então esse é um exemplo, Lucas, de tradição que foi e voltou, que não fere princípio de ninguém. É lógico que em muitas igrejas há pessoas que podem ficar desconfortáveis por causa da prática antiga da plataforma, hoje não é uma prática tão comum. Sim. Mas a gente quer dizer para você e para todas as pessoas que nos assistem que isso é eclesiástico, foi uma convenção, é uma tradição, ela existiu por um momento e hoje na maioria das igrejas não existe, como uma forma de normatizar, otimizar. Não há nenhum pecado em colocar a plataforma nem a retirar da liturgia do culto. Exato. Né? Porque o foco ali é a palavra de Deus. É o princípio. O princípio é o estudo, é o examinar. Então, baseado nesse princípio, nós, então, adaptamos a nossa realidade, a cultura para vivenciar esse princípio. Eu tive o privilégio já de participar da liturgia ativamente, em um caso pregando e outro lendo texto bíblico, tanto da reunião que a gente chama na Bet Benei, né, que é a Igreja Judaica Adventista, quanto na comunidade árabe aberta em São Paulo. E, talvez isso escandalize alguns, mas é cultura. Na igreja árabe as pessoas não podem subir no púlpito ou a plataforma com calçado nos pés. As pessoas sobem descalças, elas não sobem de frente para o púlpito de costas para a igreja. Elas entram na plataforma de costas para a igreja, para não ficar de costas para o público. O motivo em si, eu vou lhe dizer, eu confesso que o fundamento eu não conheço, mas eu achei a prática até muito interessante. É tudo muito entapetado e existe uma reverência pela palavra de Deus que é algo absurdo.
Em muitas igrejas, a gente tem outras práticas diferentes, mas a referência nem é tanto. O que eu quero dizer? Não fere nenhum princípio nenhum outro, é uma questão cultural. Para os árabes funcionam assim, a leitura da palavra, a leitura do Corão. Para nós não. Isso não fere princípios. Se você assiste o culto numa igreja brasileira, se você assiste o culto numa igreja na África então, me lembro de um amigo que é missionário africano, ele conta que num dia de culto normal, de repente chegaram conjuntos, corais, grupos, e um culto de domingo, que era um culto normal, virou quase uma vigília, porque eles louvam muito, porque eles dançam muito, porque eles se expressam muito. Isso é cultural. Não estou aqui defendendo a teologia da dança, pelo amor de Deus, só estou dizendo que na cultura onde eles vivem é uma prática de se movimentar, de se expressar, louvando a Deus. E isso não fere. Nós temos um princípio cultural também, por exemplo, aqui no Brasil, no Ocidente, podemos assim dizer, de que se aproximar de Deus com algo sobre a cabeça seria desrespeitoso. Então tem que tirar o boné para orar, tem que tirar o chapéu, né, para entrar em contato com Deus. Enquanto em algumas outras regiões é o contrário. Você precisa tapar a cabeça como sinal de reverência. Então veja que o fato de ter algo sobre a cabeça ou não infringe um princípio bíblico. Mas seria o negar, a pessoa se colocar à disposição dentro daquilo que é o entendimento de respeito para com Deus, ela se anula para poder se aproximar de Deus nesse sentido. Então, aqui nós tiramos o chapéu, mas e lá eles colocam. Se nós estamos na igreja, entra uma pessoa de boné, você não vai chegar para essa pessoa e falar assim, tira o boné aí porque nós vamos entrar na presença de Deus. A pessoa ainda nem entende direito toda essa situação. Todo esse cerimonialismo. Todo esse cerimonialismo. Mas eu acho interessante essa questão cultural. Mas nós precisamos pautar e observar o princípio disso. Será que nós vamos não permitir que uma pessoa adore a Deus que está se aproximando só porque ela está de chapéu, de boné? Então, Eu quero ir dando prosseguimento para o final da minha fala, lembrando algo que um professor que nós tivemos, o professor Rodrigo Silva, ele falou, e eu acho muito relevante. As pessoas costumam atrelar a lei de Moisés, os escritos mosaicos, tradição. Aquilo é tradição, não é praticado mais. Na verdade, tudo atinge o seu cumprimento. Quando Moisés, usado por Deus, ele foi um instrumento de Deus, foi Deus que revelou para Moisés, estabeleceu aqueles princípios, eles tinham um objetivo: ensinar ao povo a vinda de um Messias que morreria e salvaria toda a humanidade do pecado, e salvaria também e levaria para morar com ele aqueles que aceitassem. Então, o cordeiro era sacrificado, muitas coisas eram praticadas com o sentido e o objetivo de apontar para esse Messias. Esse Messias veio, morreu, e agora muitas pessoas costumam até dizer que essa lei ela foi abolida, quando na verdade o foco da atenção e sua prática foi virtualmente mudado. Cristo então estabeleceu outras normas cerimoniais. Uma delas, de vital importância, é o batismo. Simbolismo do batismo, Ricardo, qual é? O batismo tem como propósito lembrar a ressurreição de Jesus. É a morte e a ressurreição. A coparticipação, né? Qual é o objetivo do lava-pés e da Santa Ceia? Fala para mim. Celebrar ali os rituais de Cristo, né? Cristo demonstrou humildade, também a gente relembra o sacrifício de Cristo na cruz, o derramamento do sangue, o seu corpo sendo moído, tudo simbolizando a salvação. E qual é o objetivo final que Jesus deixou da Santa Ceia? A gente lembrar do passado de um Messias que já veio e agora vai retornar novamente para nos buscar. E é interessante que Paulo, Coríntios 11, né, ele diz assim: e vocês, Paulo lembrando das palavras de Cristo, vão realizar esse rito até quando? Até que eu venha. E Jesus fala para os discípulos: vocês não vão cear mais comigo aqui. A próxima ceia é quando? No reino do céu. Então, essas cerimônias que foram instituídas por Cristo, elas focalizam agora a vinda do Messias. Nós morremos do pecado e ressurgimos para uma vida cristã, e nós então somos lembrados através dos ritos da Santa Ceia, que eram comemorados a Páscoa, né? Era a Páscoa do Senhor, agora não é mais com cordeiros, com animais, ele é comemorado agora com pão e com o suco da uva, com o novo suco da vide, para que nós possamos nos lembrar que a próxima ceia nós vamos comemorar na Nova Jerusalém. E podemos entender isso como uma tradição. Sim, é uma tradição. É uma transmissão, um ensino que Cristo fez para que isso permanecesse até que ele então voltasse, e que nós deveríamos praticar, e que essa tradição gera uma experiência em nossa vida. Porque toda vez que nós participamos da ceia, isso gera uma experiência de aproximação com Deus. Creio que isso deva acontecer com vocês, porque... O nome dela é cerimônia da comunhão, a gente. Exatamente. Com os irmãos e com Cristo. E veja que essa nossa experiência, ela nos aproxima de Deus porque ela está balizada, e
estou eu falando balizar de novo. Balizar, Ela está pautada na palavra de Cristo. Exato. Agora ele usou Na palavra de pautar. Cristo, E só para pautar mais um pouco esse assunto, para a gente terminar, eu fico admirado porque hoje nós não cultuamos mais um Cristo que viria para morrer em nosso lugar, mas nós entendemos que ele está à destra do Pai no santuário celestial intercedendo por nós. Então aquele ritual que era praticado no santuário terrestre, hoje não há necessidade mais de sangue de bodes ou de touros, como dizem Hebreus, porque o Filho de Deus morreu em nosso lugar e o sangue de Jesus nos purifica de todo o sangue pecado. superior, né? E essa cultura que se cria, ela é importante por quê? Porque hoje, eu confiando na palavra, tenho uma experiência real com Deus, pratico as tradições que a Bíblia me orienta a praticar, e a cultura é uma cultura daqueles que vivem aqui, mas já como se vivessem no reino dos céus. É essa a cultura que Cristo quer deixar em nós. Bom, espero que tenha ficado claro para você de que todos esses elementos são muito importantes, eles têm o seu lugar, têm o seu valor, mas em nenhum momento eles podem substituir a palavra de Deus. Espero que Deus ilumine a sua vida, que você tenha a graça e a paz do Senhor ao seu lado. Deus te abençoe. Ok. E é isso, pessoal. Obrigado por você estar nos assistindo, obrigado pela sua participação, que Deus abençoe muito a sua vida e ore por nós, para que possamos continuar pregando a palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar o vídeo, dar o seu like e também se inscrever no nosso canal para que nós possamos continuar com esse ministério da pregação da palavra através desses vídeos. Deus te abençoe. Um abraço, pessoal.